Friedrich Nietzsche, um gênio mal compreendido cujas ideias foram usadas para justificar horrores que ele jamais apoiaria. Neste documentário, exploraremos sua vida conturbada, suas obras revolucionárias e como seu legado foi distorcido ao longo do século XX. Prepare-se para uma jornada filosófica intensa. Nietzsche, como você nunca viu. A verdade por trás do filósofo mais manipulado da história. Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão que teve uma influência significativa no pensamento ocidental do século XIX e início do século XX. Suas obras, frequentemente acompanhadas por complexas e profundas análises da humanidade, da religião e da cultura, ajudaram a moldar a filosofia moderna. Infância e família. Nietzsche nasceu em 1849 em Rotherhaus, atualmente Rothenburg ob der Tauber, no sul da Alemanha. Filho de um pastor luterano, ele desde cedo foi exposto à religião e às discussões teológicas. Sua irmã, Paula, tornou-se uma figura importante na sua vida, especialmente durante a adolescência. Aos 5 anos, Friedrich viu seu pai, um pastor luterano, definhar de um tumor cerebral. As últimas palavras que ouviu dele foram: "Morro inocente como Cristo." Esse trauma moldaria sua obsessão por crucificações e sua guerra contra a religião. Em Schulpforta, escola de elite, ele compensava a dor compondo hinos religiosos, enquanto secretamente rabiscava "Deus está morto" em seu caderno. Seu ensaio adolescente, Fado e História, já criticava a ideia de destino divino. Estudos e carreira. Nietzsche frequentou a escola de Altötting e mais tarde estudou no Gymnasium de Frankfurt, onde foi conhecido por seu interesse nos clássicos e na teologia. Ele então ingressou na Universidade de Bonn, onde se concentrou em estudos de filologia clássica e teologia. Em Bonn, Nietzsche abandonou a teologia após ler um livro proibido, A Vida de Jesus, que chamava os evangelhos de mitos. Seu professor de filologia, Friedrich Ritschl, viu algo único nele. Esse jovem interpreta textos antigos como se falassem sobre hoje. Aos 24 anos, virou professor, mas sua mente já fervilhava com ideias que explodiriam a filosofia europeia. Em 1876, foi nomeado professor associado de Filosofia e Teologia no Instituto de Filologia de Basileia. Durante seu tempo lá, ele começou a desenvolver suas próprias visões filosóficas e a publicar artigos e livros que logo viriam a se tornar clássicos. Primeiros trabalhos. O primeiro livro significativo de Nietzsche foi A Origem da Tragédia, uma retrospectiva das origens do drama alemão, 1871, em que ele argumenta que a música e a arte estão ligadas à origem da tragédia grega. Esse trabalho refletiu sua amizade com Richard Wagner, compositor alemão que tinha uma visão similar sobre o poder da arte para transmitir emoções profundas. Em 1872, Nietzsche conheceu Cosima Wagner, irmã de Richard Wagner. Ela se tornou uma companheira importante na vida de Nietzsche e ajudou a inspirar suas ideias subsequentes sobre amor e transcendência. Por anos, Nietzsche viajou com Richard Wagner pela Europa, acreditando que suas óperas resgatavam o espírito dionisíaco da Grécia. Mas em 1878, o compositor traiu essa visão com Parsifal, uma ópera cheia de misticismo cristão. Além disso, o compositor se tornou nacionalista, um conflito que moldaria sua crítica à cultura alemã. Estes conflitos levaram Nietzsche
a romper com o compositor. A carta de ruptura de Nietzsche é devastadora. Você se tornou tudo o que combatemos, um idólatra da cruz e um velho feiticeiro corrompido pelo nacionalismo alemão. Período em Leipzig. De 1868 a 1884, Nietzsche atuou como crítico musical em Leipzig, escrevendo artigos e resenhas musicais. Durante este período, ele começou a desenvolver uma nova teorização filosófica que mais tarde se tornaria conhecida como o voluntarismo, a vontade de poder. Obra-prima. Em 1883, Nietzsche publicou Assim Falou Zaratustra, obra que muitas vezes é considerada a sua obra-prima. Nessa obra, ele explora temas como a vontade de poder, o sobre-humano e a transcendência da humanidade. O livro é escrito em um estilo poético e filosófico, com Zaratustra representando a busca humana por uma verdade mais elevada. Zaratustra não é um manual de superioridade racial, é um chamado à autossuperação. Nietzsche desprezaria o uso, pelo regime do Terceiro Reich, da expressão super-homem, Übermensch, que ele via como um ideal individual, não coletivo. Carreira acadêmica. Após Assim Falou Zaratustra, Nietzsche publicou vários outros livros, como A Gaia Ciência, um tratado de niilismo, 1887, em que ele tratou de temas como a dúvida, o sofrimento e a resignação. Ele também começou a explorar suas próprias visões sobre a relação entre arte, moralidade e poder. Nietzsche não celebrava a morte de Deus, ele alertava: quem nos dará calor agora? Sua resposta: a criatividade humana, através da arte e do conhecimento. Relacionamento com Lou Salomé. Em 1886, Nietzsche conheceu Lou Salomé, uma mulher culta e artista que se tornou uma importante companheira intelectual. Ela inspirou Nietzsche em algumas de suas obras posteriores, como Dária Branca, 1888, em que ele discorre sobre o amor e a relação entre os humanos e os deuses. Em 1882, Nietzsche propôs um homenagem intelectual com Lou Salomé e Paul Ré. Viveriam juntos estudando filosofia. Lou recusou. Machucado, ele escreveu Assim Falou Zaratustra, onde a figura feminina diz: vais às mulheres? Não esqueça o chicote. Anos depois, Lou se vingaria. Escreveu o primeiro livro psicanalítico sobre Nietzsche, revelando seus segredos. Lou inspirou conceitos como vontade de poder, e ser rejeitado por ela inspirou-o a escrever Ecce Homo, autobiografia onde se declara destino, colapso mental e retiro em Sils Maria. Em 3 de janeiro de 1889, Nietzsche sofreu um colapso mental em Turim, Itália. Testemunhas contam que ele abraçou um cavalo açoitado na rua gritando: "Entendo-te!". Dias depois, enviou cartas delirantes assinadas Dionísio ou O Crucificado. O diagnóstico? Provavelmente sífilis terciária, mas há teorias sobre um tumor cerebral hereditário, como seu pai. No final da sua vida, Nietzsche viveu um período de retiro em Sils Maria, nas Alpes suíços. Lá, ele continuou a desenvolver suas ideias e a publicar trabalhos que continham suas últimas reflexões sobre a humanidade e o espírito humano. Morte. Nietzsche morreu em 1900 de um aneurisma e seu corpo foi enterrado no cemitério de Röcken, próximo a Naumburg. Suas obras continuam a influenciar pensadores e intelectuais até os dias atuais. Sua última palavra: Mutter, mãe. Sucesso póstumo e controvérsias. A obra de Friedrich Nietzsche,
continuou a desfrutar de um sucesso póstumo significativo após sua morte em 1900. Sua reputação como pensador revolucionário e explorador de temas profundos da humanidade se tornou cada vez mais ampla no século XX, especialmente nas décadas de 1920 e 1930, com a disseminação de suas ideias em movimentos intelectuais e políticos. A popularização das ideias de Nietzsche. Após sua morte, os trabalhos de Nietzsche começaram a ser reavidos com nova atenção, especialmente em países como a Alemanha da República de Weimar, durante os anos 1920, e posteriormente na Europa nazista. Sua obra foi adulterada, reinterpretada e usada para fins políticos, o que gerou uma controvérsia significativa. Nietzsche tinha uma forte crítica das tendências autoritárias e do nacionalismo alemão, o que tornou paradoxal a eventual associação de suas ideias com regimes totalitários. No entanto, a complexidade de sua obra permitiu que fosse reinterpretada de maneira errônea para justificar ideologias que ele nunca teria aceitado. O voluntarismo e o pouvoir de la volonté. Uma das ideias mais associadas a Nietzsche é a concepção do voluntarismo, ou seja, a crença de que a vontade é o fundamento da existência humana. Esse conceito foi amplamente explorado em Assim Falou Zaratustra e outros trabalhos, onde Nietzsche explorou a busca humana por uma verdade mais elevada. No século XX, especialmente durante o regime do Terceiro Reich, as ideias de Nietzsche foram usadas para promover um nacionalismo radical. O ditador alemão Adolf Hitler, por exemplo, fez referências a Nietzsche em discursos e artigos, alegando que sua vontade de poder estava alinhada com a missão do regime de construir uma grande Alemanha. Uso político das ideias de Nietzsche. No contexto da Alemanha hitlerista, foi comum usar Nietzsche para justificar políticas autoritárias e racistas, especialmente o antissemitismo. A ideia de que a vontade é superior à razão foi usada para promover um Estado em que indivíduos e grupos seriam submetidos à vontade do Estado ou da raça. O fato é que sua irmã Elizabeth, que era simpática às ideias de superioridade racial e ódio aos judeus bem difundidas na Alemanha do final do século XIX e início do século XX, adulterou as obras do irmão sem seu conhecimento. A fraude ocorreu após o colapso mental de Nietzsche em 1889, tendo sido definitivamente comprovada apenas no ano de 2019, por meio de análise forense nos manuscritos. Esta perícia provou que não apenas os trechos antissemitas foram escritos com uma letra diferente, mas também com uma tinta diferente da utilizada na escrita original. Hitler visitou o arquivo Nietzsche 3 vezes entre 1932 e 1934, mas nunca leu seus livros, só resumos falsos. Ironia cruel. O homem que chamou o antissemitismo de estupidez virou símbolo do Holocausto. Em 1945, soldados aliados acharam Zaratustra na biblioteca de Hitler, com os capítulos sobre compaixão rasgados. O fato é que Nietzsche tinha uma profunda aversidade à violência e à opressão política. Ele defendia a liberdade individual e a autoafirmação, mas sua obra foi reinterpretada de forma distorcida para justificar comportamentos contrários a esses valores. Ele mesmo previu em sua obra Ecce Homo: um dia meu nome será associado à memória de algo monstruoso. Críticas e reavaliações. A reinterpretação das ideias de Nietzsche para fins políticos não foi bem recebida por todos os intelectuais.
Muitos críticos apontaram para o perigo de associar uma filosofia complexa a ideologias autoritárias. Por outro lado, outros pensadores defenderam a importância de analisar criticamente como a obra de Nietzsche foi manipulada. No século XXI, continuam os debates sobre a relação entre as ideias de Nietzsche e regimes políticos que ele nunca aceitou. Muitos estudiosos argumentam que a ambiguidade de sua obra facilitou essa associação, já que ela pode ser interpretada tanto como crítica à autoridade quanto como defesa de uma vontade superior. Conclusão. Enquanto o sucesso póstumo de Nietzsche é incontestável, também há um consolo em reconhecer que a complexidade de sua obra não permite uma interpretação unilateral. Sua vida e seu legado continuam a inspirar pensadores de todos os lados, mas também servem como aviso sobre o perigo de usar ideias filosóficas para justificar comportamentos moralmente questionáveis. Nietzsche jamais teria aceitado ver suas ideias associadas a regimes autoritários, mas sua obra continua a desafiar os intelectuais a refletirem sobre a natureza da humanidade e o poder. Nietzsche nos deixou um aviso: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. Sua filosofia, que celebrava a liberdade individual, foi usada para oprimir. Cabe a nós ler suas palavras diretamente, sem filtros ideológicos. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!